Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos. Aquele podcast que você já sabe. Aqui a gente fala da vida como ela é. E principalmente a vida do síndico, do gestor condominial. A gente não fica floreando aqui. A gente fala aquilo que você precisa saber. E muitas vezes aquilo que você já sabe. E principalmente aquilo que você consegue aplicar no seu dia a dia e fazer a sua gestão melhor. E detalhe, você também já sabe disso. Toda vez a gente recebe, ou online, ou aqui do outro lado da mesa, pessoas que têm experiência na área, pessoas que sabem do que estão falando e pessoas que vivem o dia a dia da gestão condominial. Hoje não é diferente. Meu entrevistado, ele já foi bancário. E na época que ele era bancário, já tinha um sinal da vida falando para onde ele ia depois. Ele cuidava das contas de 400 condomínios. Não bastando, ele teve uma administradora. Não bastando, hoje ele é síndico e gestor de condomínios. Recebam com muito carinho Fábio Rodak. Que prazer te receber aqui, Fábio. Prazer meu, Nilson. Obrigado pela oportunidade aí, compartilhar as experiências, né? E estamos aqui para contribuir aí com a área condominial, né? Falar um pouquinho do nosso dia a dia, nossos desafios e poder ajudar os colegas aí de profissão. Eu sempre falo, tem alguns episódios que a gente é praticamente uma MBA. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, eu falei, cara, hoje promete. Mas antes da gente chegar aí nas perguntas e tudo mais, a minha primeira pergunta, Fábio, e vendo a tua trajetória, eu sei que existe uma história. Sim. A história da história. Mas eu sempre pergunto, era teu sonho ser síndico, trabalhar nessa área, Fábio? Não. Até hoje ninguém falou que foi. Nunca foi, Milton. Nem sonho de criança, né? Eu nunca me imaginei síndico ou gestor de condomínios, né? Mas as coisas foram acontecendo, né? Mas vou falar para você que sonho de criança, acredito que não. Acho que nem um síndico, né? Sonhou em ser síndico, né? Essa é a grande verdade. Mas como foi a tua trajetória? Porque assim, você era bancário, sim, cuidava de condomínios. Sim. Como foi essa transição de sair do banco e parar numa administradora sim. E depois agora síndico? Síndico. Na verdade fui bancário, né? 15 anos, né? Finalizei aí no Banco Santander. E lá eu cuidava de uma carteira aí de 400 condomínios, né? Então tive contatos aí com síndicos, com administradoras, pessoal do conselho, terceirizadas, né? Esse mundo condominial, né? E aí acabei, né, gostando aí da área, me interessando. E aí, né, acabei encerrando minha carreira como bancário. E lá eu queria iniciar como síndico profissional, né? Só que falando aí quase 15 anos atrás aí, era uma profissão não muito reconhecida, né? Digo, interior, Campinas, né? Estamos numa metrópole, mas ainda estamos no interior, né? E aí fui fazer alguns cursos em São Paulo, né? Tanto que eu sou formado como síndico profissional pela Escola Paulista de Direito em São Paulo, né? Lá no bairro da Liberdade. Fiz todos os cursos, né? Fiz toda a preparação, estudo. Como era da parte bancária, eu já entendi um pouco a questão de cobrança, de boletos, né, sistemicamente falando. Só que eu vi que havia uma grande resistência ainda com o síndico profissional, né? Ninguém me conhecia, não tinha ninguém para indicar, né? Conhecia já algumas administradoras em Campinas e região. E aí foi onde eu acabei optando em iniciar uma administradora de condomínios, né? Na verdade, a Telos. E aí iniciei a Telos, né? Comecei aí do zero praticamente. Eu lembro até hoje, eu tinha um cliente com honorário aí de R$300 e já tinha um custo fixo de 2.000, né? E aí, com a cara, a coragem e a fé. Brasileiro, né? O brasileiro é assim, e um sonho, né? Falou, meu, vai dar certo. E aí foi, meu, o dia a dia, visitei cerca de 300 condomínios a pé mesmo, caramba, batendo de portaria em portaria, entregando aí panfleto, cartões, né? Fazendo contato com pessoas que já eram do ramo, né? E aí nisso a Telos começou, né? Começou numa sala comercial ali no Parque Prado, né? Com um cliente. E
Graças a Deus que o tempo foi crescendo, as pessoas foram indicando, foram conhecendo o nosso trabalho. Dali eu mudei para o Jardim Nova Europa, né? Numa casa um pouco mais maior. Isso já começou a aumentar aí o time, né? Os funcionários. E dali eu fui pro Proença, na rua Proença, bem próximo ali ao Campo da Ponte, né? Eu lembro até o dia que eu fiz a mudança para esse último local, antes de eu vender carteira de clientes, ia ter jogo da Ponte, né? E é aquele negócio, eles fecham a rua, né? E aí, como eu tava fazendo já o transporte desde pela manhã, o pessoal, Lemão, você tá fazendo mudança? Eu falei, então, não, então pode passar por aqui, que você chegou, a gente libera, você passa, e tá tudo certo, só que você libera a garagem pra gente, que na frente da administradora tinha lá 4 vagas e mais 2, né, de frente na rua. Eu falei, não, sem problema, a gente libera, né. E sempre quando teve jogo da Ponte, graças a Deus, não tive nenhum problema, eu sempre deixava, tinha uma corrente lá que eu não colocava cadeado, né, e deixava pro pessoal usar. Então, né, foi A boa vizinhança. A boa vizinhança. Foi quase 7 anos de administrador aí, que hoje me ajuda, né? Me ajuda muito na parte de gestão, na parte de conhecimento, enxergar o outro lado também, né? Então, foi uma experiência boa, sacrificante, né? Porque a vida do síndico ou gestor de condomínio não é fácil, né? Eu falo que é um desafio por dia, né? Não tem rotina, né? Mas me ajudou muito, agregou muito no conhecimento que eu tenho hoje, né? Como síndico, como gestor profissional, né? Então, para você entender aí as variáveis que a profissão te traz. E aproveitando essa tua visão, porque assim, basicamente dentro do âmbito condominial, você tem uma visão 360, que é a administradora. Você já foi até além, que cuidou das contas, você agora é síndico. O que essa visão te proporciona que vale a pena falar para o síndico, para o gestor condominial que está assistindo a gente, para quem quer ser síndico? O que você consegue enxergar de todos esses pontos da área condominial? Sim. Milvon, eu acredito que o síndico hoje, né, ele tem que ter uma visão 360. O que seria essa visão 360? Né? Ele precisa enxergar a gestão dele como síndico, como administrador, como morador, como prestador de serviço. O que eu quero dizer com isso? Né? Ele precisa enxergar de todos os ângulos, porque muitas das vezes o síndico, eu contratei uma administradora e a administradora faz toda a parte operacional, faz toda a questão de pagamento, muitas das vezes faz a questão de cotação de orçamentos para obras pequenas ou obras, né, com volume maior, a questão de seleção de prestadores de serviço, se a empresa é qualificada, se não é, se a pessoa realmente tem experiência naquele ramo de atividade que ela vai prestar o serviço ou não, né? Porque muitas vezes o síndico ele só se apoia na gestão dele como síndico, que a minha responsabilidade é somente essa, né? Até a página 1. Página 2 é responsabilidade da administradora. Eu entendo que cada um tem a sua responsabilidade. O síndico ele responde civil, criminalmente, com os próprios bens, né? Tanto que, por exemplo, eu tenho uma pólice de seguro de R$500 mil junto a Porto Seguro. Nunca utilizei, né? Não pretendo utilizar, mas faz parte. Tem que ter um seguro profissional, né? Então, voltando à sua pergunta, eu falo porque ele precisa enxergar esse 360 para a própria gestão dele funcionar de forma mais fácil, né? Onde todos consigam enxergar o desempenho do trabalho dele, né? Porque se acontece algo, né, que pode acontecer com qualquer síndico, com qualquer administradora, seja um erro de um pagamento, de um boleto vencido, seja a contratação de uma empresa que muitas das vezes, ou um prestador que talvez não tenha o conhecimento específico que o condomínio precisa, então ele precisa, né, se atentar a todo esse procedimento, porque se há uma falha, aí começa aquele jogo de empurra, né? Não é responsabilidade minha, é responsabilidade da administradora. A administradora, não, mas a responsabilidade é do síndico que não verificou. Não, a responsabilidade é da empresa terceirizada que o porteiro fez aquilo. E aí você não resolve o problema, né? Então eu sempre digo,
a gente não tem que ficar achando culpados, a gente tem que resolver o problema. Só que para evitar esse tipo de desgaste que acontece, né? Porque o condomínio ele é orgânico, né? Eu sempre falo que independente, né, se é um condomínio de baixo, de médio, de alto padrão, falando do valor, né, do imóvel em si, eu sempre digo que o maior patrimônio são as pessoas, são as famílias que lá moram. Eu sempre digo que você pode ficar no melhor hotel em Dubai, só que você tem que sentir saudade da sua casa, né? Então, eu digo, o síndico profissional, ele precisa ter esse olhar, ele precisa ser mais atento, mais cuidadoso em todos os procedimentos que envolvem o condomínio, desde o mais simples até o mais complexo, né? E muitas das vezes, o síndico profissional, às vezes, quer ter, né, um número alto de condomínios, às vezes não tem equipe, né, não tem suporte, e aí acaba aí pecando em situações simples que envolvem o condomínio, né? Então, eu sempre falo, né, eu, como tive administradora, isso me ajudou muito a ter esse olhar aí, um pouco mais de centralizador, um pouco mais de cuidado, né? Mas, lógico, muitos síndicos não tiveram a vivência da administradora durante 6 anos, igual eu tive. Mas nem por isso eles precisam entender o procedimento, como que aquela administradora ou como que aquela empresa terceirizada, contratada, trabalha para ver se realmente vai estar de acordo aí com a expectativa do condomínio, né, daquilo que os moradores esperam, né? Uhum. E você falou, dentre várias coisas interessantes, mas eu destaco porque muitas vezes, até no começo de uma carreira de síndico profissional, por exemplo, vem aquele interesse, nossa, eu quero ter X condomínios, eu quero ter 20 condomínios, e o que você está me falando assim é que com o tempo você percebeu que é muito mais interessante você focar na qualidade em si do que a quantidade, por mais que de repente você não vai alcançar um valor financeiro, mas é porque simplesmente se você focar tanto na quantidade, uma hora alguma coisa não vai mais encaixar, seja saúde ou seja, é isso? Justamente, eu sempre falo o seguinte, né? Fábio, eu quero crescer, né? Como síndico profissional, eu tenho parceiros. Então você vai ter equipe, você vai ter preposto, você, né, vai ter uma equipe que trabalha junto com você? Legal. Ah, não, Fábio, eu quero seguir carreira solo e quero ter 25 condomínios. Humanamente vai ser impossível. Não tem como, né? Eu falo porque o síndico precisa se dedicar, ele precisa entender a funcionalidade do condomínio, seja no período de manhã, tarde, à noite, final de semana. Vai acontecer os imprevistos, vai estourar a bomba da caixa d'água de madrugada, o portão vai parar. Isso é normal e natural de condomínio. Por mais que você faça as manutenções preventivas, né, os imprevistos acontecem, né? Só que fora isso também o síndico tem família, ele é um ser humano, né? Ele precisa descansar, ele precisa ter tempo de lazer, né? Além de todo o trabalho como profissional, né? E se você foca só na quantidade e você não tem uma estrutura por trás, você não consegue dar conta. E aí muitas das vezes começa a perder a qualidade, né? Então, exemplo, às vezes uma resposta via WhatsApp você demoraria ali 5 minutos no seu fluxo normal. Você começa a responder só no outro dia, por conta da quantidade de mensagens, né? Então, o desafio do síndico profissional hoje, um dos desafios do gestor, né, é não só olhar o retorno financeiro, né, porque de uns 10 anos para cá e 2 anos para cá, o que aconteceu, né? Muitas pessoas enxergaram uma fatia de mercado antes não explorada, né, e que proporciona um retorno financeiro legal, né? Só que você precisa ter o equilíbrio, né? Porque um dos fatores principais que o síndico profissional tem que ter hoje é o equilíbrio emocional, né? Porque se ele não tiver um equilíbrio emocional, isso complica, né? Eu falo até após a pandemia, porque a gente achou que a pandemia fosse dar aí né, uma equalizada, uma equilibrada no ser humano como um todo, né? Mas infelizmente isso não aconteceu, né? Então hoje as pessoas são muito imediatistas, né? Sempre falo que infelizmente educação virou artigo de luxo, né? O gestor hoje, o síndico tem que ter muita paciência, tem que saber ouvir
para depois falar, né? Então, isso o maior desafio hoje do síndico, do gestor profissional, são as pessoas, né? São as comunidades, porque muitas das vezes você cuida de um condomínio, um exemplo, de 400 unidades, então são 400 famílias pensando diferente. Então, como que você vai chegar num consenso? Como que você vai equalizar essa demanda, né? Essas informações, essas solicitações, que um quer o A, o outro B e o outro C, né? Só que você tem que convergir para a comunidade, você tem que convergir o que é melhor para o condomínio, né? Então, esse é um dos grandes desafios. E dentro desse desafio, como equilibrar? Porque, assim, meu objetivo é cuidar das pessoas. Mas aqui nessa mesma mesa, eu já recebi algumas pessoas, eu perguntei assim, qual é o grande desafio de ser síndico? Aí a pessoa me respondeu, as pessoas. E aí, o problema são as pessoas. Mas qual que é a sua missão? Cuidar de pessoas. A maior missão, Milva, eu falo para você, realmente, o maior desafio do síndico hoje é cuidar das pessoas. São pessoas. Esse é o nosso maior desafio. Por quê? Eu falo que, né, até quando eu tive administradora, questão operacional, administrativa, são iguais, são semelhantes, vamos dizer assim, né? Procedimento, né? Lógico, muda de cada condomínio, mas as situações burocráticas são as mesmas. O maior desafio, né, a maior volatilidade que você tem dentro do condomínio são as pessoas, porque lá você vai ter proprietário, lá você vai ter investidor, lá você vai ter inquilino, né? Então, eu tive casos, um exemplo de morador social que eu apliquei 15 taxas de multa já, né? Já tive casos de polícia de madrugada, casos de abusos de criança, adolescente, casos de briga de marido e mulher, né? E não importa o padrão. Não importa o padrão, não importa o padrão. Isso acontece nos condomínios de baixo padrão e de alto padrão também, né? Porque, na verdade, os problemas do ser humano são os mesmos, independente da classe social, do poder aquisitivo, ou talvez, né, da formação que aquela pessoa tenha, né? Então, nesses, né, quase 15 anos aí na área condominial, eu já vi de tudo que você possa imaginar. Eu já fiz assembleia que teve a viatura da polícia que ficou a 15 metros do condomínio. A gente teve que ir escoltando, a gente teve que ir com polícia para dentro do condomínio porque eles queriam bater no síndico, né? Então, assim, bem delicado, né? Porque muitas das vezes os moradores esquecem. Eu não falo do síndico profissional, muitas vezes o síndico orgânico, né? Que eu também não tenho nada contra. Eu acho que assim, pode ter síndico orgânico, não tem nenhum problema, desde que ele saiba o que ele está fazendo, né? Porque antigamente aí, os síndicos orgânicos é aqueles que faziam conta no papel de pão. Hoje já a gestão de um condomínio não dá mais para ser assim, né? Então você tem que realmente ter conhecimento e sabedoria para tomar as decisões assertivas. Vai acontecer os erros? Vai. Isso vai, né? Você perguntar para qualquer síndico, você já errou em algum procedimento? Já aconteceu alguma coisa? Já. Faz parte do jogo, né? Mas hoje, realmente, o maior desafio são as pessoas, né? Que eu costumo falar que educação virou artigo de luxo, né? Empatia, bom senso não existe mais, né? Então, o morador esquece que a partir do momento que ele muda para um condomínio, seja ele vertical ou horizontal, lá vai ter direitos e deveres. E muitas das vezes ele não quer, né, olhar para os deveres, só para os direitos, né? Então esse é um dos grandes desafios que, eu digo, os gestores aí, os síndicos e gestores condominial têm hoje. Eu, aqui nos bastidores, antes da gente começar, estava conversando aqui com o nosso time da produção. Sim. E aí você soltou uma frase que eu até anotei aqui, ó. Não vou te pegar de surpresa não, Sim. mas você escreveu assim, você falou assim, quer morar no condomínio? Vai ter emoção. Com certeza. É impossível morar no condomínio sem ter emoção? Não. Essa é uma frase que eu quer morar em condomínio com emoção. Digo emoção no seguinte sentido, né?
lá tem pessoas, né? Diversas idades, gêneros, né? Formações. Então, aquilo que às vezes você pensa, nunca vou ver o ser humano fazer. Às vezes no condomínio você vai ver o ser humano fazer aquilo, né? Lógico, acho que tem que ter aí as regras a serem cumpridas, né? De convenção, regulamento interno. Mas eu falo em relação à atitude das pessoas, né? Então, muitas das vezes, você coloca algo no grupo aberto de WhatsApp de moradores, que a gente sabe que isso acontece muito, né? E às vezes a pessoa nem entende daquele assunto e ela quer falar, não, porque no condomínio do meu irmão fizeram isso, que fez aquilo. A gente costuma dizer, né? Engenheiro de obra pronta, né? Então, sempre digo, quer morar em condomínio é com emoção. Não quer emoção? Compra uma chácara lá no interior, vai para lá e fica tranquilo, né? Então, todo condomínio de horizontal e vertical, ele vai ter aí as suas emoções do dia a dia. Né? E você falou WhatsApp. Sim. Como tem que ser, na tua visão, a relação do síndico com o WhatsApp? Você falou de grupo. Sim. Eu já recebi aqui síndico que fala assim, não tem que estar em grupo nenhum. Aí tem os que, não, tem que estar em todos os grupos. Não. Como é que você enxerga isso? Isso é bem peculiar, Mivon. Eu parto do seguinte princípio, né? O WhatsApp hoje, ele é um meio de comunicação, né? Que eu acredito que as pessoas mais utilizam, né? Hoje em dia. Só que você tem que tomar cuidado, porque hoje ele é prova documental e judicial, né? Não que você tem que esconder algo ou não falar o que está acontecendo, eu sempre falo, né? Todos os moradores eles têm que estar sabendo da melhor notícia até a pior notícia. Por quê? Porque quando chegar numa assembleia, o síndico com o corpo diretivo tem que estar alinhado nessas questões, né? As divergências vão acontecer? Vão, isso é natural, né? Só que, mais uma vez, as decisões têm que convergir para a melhora do condomínio, né? Da convivência dia a dia. Qual que é o desafio do WhatsApp? Você saber se expressar, né? Eu acho que a comunicação hoje nos condomínios, eu digo, do síndico para os moradores tem que melhorar muito ainda, né? O que eu costumo fazer? Eu crio um grupo de comunicação, né? Onde só o síndico e o corpo diretivo faz as postagens referente aos assuntos do condomínio. Porque se você só utiliza um grupo aberto, é aquele negócio, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, a figurinha. E quando você enviar uma informação importante, ninguém vai ler porque vai ter lá 200 mensagens. Corrente. Né? Justamente. Então, assim, tem que saber, o síndico, ele tem que saber usar o WhatsApp, né? O que eu sempre oriento? Tenta evitar, às vezes num assunto polêmico, tenta evitar texto escrito. Por quê? Porque o Milton vai entender de uma forma, o João de outra e a Maria de outra. Aí até eu explicar que aquilo que eu quis dizer não era o entendimento dos três, já foi. Já foi. A briga já está generalizada e você está no meio de uma confusão. Eu sempre oriento o seguinte, envie áudio. Porque o áudio é sua voz, é aquilo e ponto. Não tem muita subjetividade, também, né? Justamente. Não tem muita outras linhas de interpretação. Porque muitos síndicos hoje estão sofrendo processos judiciais por conta do grupo de WhatsApp, né? Aquilo que a gente falou, o síndico hoje tem que ter controle emocional, tem que ter muita paciência. É aquele negócio, a gente falava, né, no passado, tem que engolir muito sapo. Hoje você tem que engolir um elefante. Né? O sapo já ficou para trás. Já tá de boa. Justamente. Então, se você não tiver paciência, não tiver controle emocional, não tiver sabedoria aí para nesse tipo de ação via WhatsApp, complicado, porque nisso o síndico se prejudica e automaticamente o condomínio vai junto, né? Então, tem que ter muita sabedoria, muita cautela aí para saber fazer essa parte de comunicação, que hoje é muito sensível. Né, no meu ver, é muito sensível. Você tem que saber se portar, se comunicar, falar na hora certa. Eu aprendi também que às vezes o silêncio é a melhor resposta. Né? Não é que aquele morador vai ficar sem resposta. Não é aquilo. Porque às vezes ele faz uma provocação, né, de propósito, e aí você vai lá, responde no impulso,
Só que aquilo, às vezes, em vez de ajudar o condomínio, ajudar o trabalho que vem sendo realizado tanto pelo síndico como corpo diretivo, acaba atrapalhando, né? Então você tem que ter muito cuidado com isso hoje. Porque na função do síndico, não adianta. Se 100 pessoas estão amando, sempre tem uma. Tem. Sempre tem um dissabor, sempre tem um Sim. negócio. E às vezes é numa dessa Justamente. que o cara pode perder um baita trabalho que ele tá fazendo. Pode perder. E sempre vai ter, Milvio. Sempre vai ter. Vai ter o pessoal que vai estender a mão, vai te ajudar, e vai ter oposição. Isso é normal. Então, quando eu falo que o desafio né, grande parte são as pessoas, né, não é porque ela tem que concordar com tudo aquilo que você quer fazer ou com aquilo que você fala. Não, acho que a oposição ela faz parte do seu crescimento, né? Só que aí você tem que saber entender isso, enxergar isso, né, tirar proveito disso para você melhorar como pessoa, para você melhorar como gestor, para você melhorar como profissional, né? Porque muitas das vezes aquela crítica, né, que muitos falam, a crítica é construtiva, né? Muitas das vezes uma crítica é algo que você não pensou, que você pode trabalhar em favor do condomínio, né? Então, às vezes aquela pessoa que está te espetando, ela só tem uma visão diferente, uma opinião diferente da sua. É só isso, ela não é o seu inimigo, né? Então, o desafio do gestor hoje é saber enxergar isso, né? Pô, não é meu inimigo, tal, quer me derrubar, né? Muitos síndicos, qualquer coisa, falam, querem me tirar. Não, não é assim, calma. Tenta entender o contexto, tenta entender a dor daquela pessoa, o que ela quer dizer. Uhum. Eu falo que muitas das vezes, o que eu faço, né? A pessoa manda um WhatsApp e tal, Fábio, isso e aquilo. Meu, vamos sentar, vamos conversar, olho no olho. E resolveu. Eu consegui entender presencialmente o que ele queria dizer. Que às vezes numa postagem no grupo que ele fez, né? E às vezes, mais uma vez, a interpretação, né? Como que eu interpretei? Então, é o que eu sempre falo. O gestor, o síndico, hoje, ele tem que saber primeiro ouvir, né? Porque muitas vezes, não, eu sou síndico, sou eu que mando, sou eu que respondo civil criminalmente. Isso é básico, né? Mas o síndico hoje tem que saber ouvir, né? Se não ele saber ouvir, ele às vezes pode entrar aí em situações bem delicadas. Tem muita gente que é leão no WhatsApp, mas é gatinho no pessoalmente. Às vezes não chamar essa pessoa pro tete a tete, ela já vai mais calma. Justamente. Porque às vezes essa pessoa, ela só quer atenção. Eu falo porque o síndico, ele vai ser a válvula de escape no condomínio. Quando eu falo válvula de escape, o que eu quero dizer? Perdeu o emprego, tá com o filho doente, o casamento não tá legal, enfim, né? Tem várias coisas que nós, como seres humanos, vamos passar, né? E às vezes a válvula de escape é no síndico, ele vai descontar no síndico. Coitado do síndico. Isso faz parte, eu falo que eu já atendi dezenas de moradores que eu sentei para conversar, né? Aquele negócio no grupo, é o inimigo do síndico. Eu sentei para conversar, eu entendi a dor. A pessoa se abriu, pô, Fábio, desculpa, né? Não era isso que eu queria dizer, só que eu tô passando essa situação, assim, minha vida tá bem difícil. E foi resolvido, né? Com uma simples conversa. Então eu sempre falo, não há nada que o diálogo não resolva. Nada que o diálogo não resolva. Só que o síndico, o gestor, ele precisa também ter esse entendimento, né? Perfeito. E eu quero aproveitar até a tua experiência lá dos 400 condomínios, que eu fiquei curioso, assim, você cuidava das finanças, das contas. Sim. Então, quando a gente pensa em condomínios, o teu olhar, a tua experiência, quais eram os principais problemas de gestão financeira dos condomínios? Assim, vamos pensar num top 5, top 3, ou o top que você quiser também. O maior desafio nessa área de gestão financeira, Milva, eu falo, é a questão de transparência. Né, que eu sempre falo, o dinheiro não é do síndico, não é do corpo diretivo, é o dinheiro de todos. Né? Então, eu sempre falo, condomínio é rateio de despesa, condomínio não tem faturamento, não vende nada, não tem lucro. Né? E a gente precisa ter o máximo de cuidado com isso, né? Saber lidar. Então, o que eu já vi nesses anos como síndico, como, né, proprietário de administradora, que muitas das vezes elege-se lá o conselho fiscal, enfim, corpo diretivo,
e depois as pessoas não participam, né? Efetivamente, não olha a pasta de prestação de conta, porque qual que é a função do conselho fiscal, né? Seja conselho fiscal, consultivo, fiscalizar as contas do síndico, né? E ajudar na gestão dele, seja com indicação de empresas, com orçamentos, às vezes, né, de que o condomínio necessita, né? Então, os casos que eu já vi aí de desvio de dinheiro, mesmo dentro do banco, quanto fora do banco, é porque não houve o acompanhamento efetivo do Conselho Fiscal, né? Não sentou para olhar as contas, não foi feito, às vezes, orçamentos de empresas especializadas, né? Não se buscou referência se realmente aquela empresa prestava aquele serviço, né? E houve o desleixo, né? Lógico, o síndico é responsável. A gente, um caso recente, teve uma administradora aí que, né, desviou aí um grande valor de recursos de alguns condomínios no ano passado, né? Pode acontecer? Pode, com qualquer administrador, né? Mas quando você vai contratar uma administradora, uma empresa, você foi visitar, teve indicação de algum cliente, conversou com outros síndicos, conversou com outros membros de conselho fiscal de outros condomínios, né? Então, essa questão financeira, eu sempre enfatizo. Gente, não adianta só levantar a mão aqui na Assembleia, se eleger, e depois não participar. Eu mesmo já fiz exclusão de pessoas de corpo diretivo por falta de participação, né? A gente deixou isso em ata. Por quê? Porque acontecia muito isso. Vamos eleger o corpo diretivo, tal. Bastante gente. Chegava na hora das reuniões, na hora das decisões, eu digo, antes de assembleia, no dia a dia do condomínio, né? As pessoas, eu tenho um compromisso, eu tenho um aniversário. A gente entende que tem, né, os imprevistos, né, da vida pessoal, mas tem que ter o esforço para participar, né? E muitas das vezes é aquele negócio, vai sobrar na conta do síndico, né? Então, por isso que eu falo, a gestão financeira ela tem que ser muito transparente a todos, né? Falar, gente, tem que ter acesso da conta. Todo o corpo diretivo pode ter acesso à conta bancária do condomínio, que eu sempre falo. O síndico que tem medo de assembleia tem coisa errada, né? Então, se o síndico é transparente, se ele não tem vínculo com nenhum prestador de prestador de serviço, não tem vínculo com uma empresa, não tem que ter medo de nada, né? O serviço dele é transparente, as contas estão lá, né? Os comprovantes estão lá, o extrato bancário está lá, né? Tá tudo certo. Não tem o que temer. Não tem o que Como temer. fala, quem não deve, não Quem não teme. deve, não teme. É isso mesmo. Quem não deve, não teme. E você falou de assembleia, que às vezes perde um tempinho alguns assuntos na assembleia. Sim. Como é que é a tua experiência com vaga de estacionamento, sorteio? Milvon, esse é um assunto polêmico. Vaga de estacionamento. Principalmente nos condomínios que tem aquela modalidade de vaga de gaveta. Ou a modalidade, que em condomínios, né, existem duas situações quando a gente fala de vaga de garagem. Existem as vagas de garagem que pertencem à unidade, né, pertencem, por exemplo, ao apartamento lá, que constam na matrícula daquela unidade, e aí você acaba pagando IPTU pela vaga de garagem também. E existe a vaga de garagem que pertence ao condomínio, que é o condomínio que faz a administração, né? O que muda disso? Quando a vaga pertence à unidade, ela pertence a você. Então, se você for o dono daquela unidade hoje, ou seu irmão daqui 10 anos, e depois ele vender para outra pessoa, aquelas vagas permanecem, né? Quando as vagas são do condomínio, o condomínio pode fazer administração. Tanto que o manejamento de vagas, substituição, né? Geralmente a convenção orienta lá para ter um sorteio de vagas a cada 6 meses, ou uma vez por ano, ou a cada 2 anos. Isso gera muito conflito, né? Porque muitas das vezes, por exemplo, se o condomínio adota essa sistemática de sorteio, então vamos imaginar que hoje você está na vaga 5, que é na frente da sua torre, que para você é excelente aí a questão de comodidade, né? De acesso, de logística. E no sorteio do próximo ano, você foi lá para a vaga 45, lá embaixo do condomínio, a 600 metros da entrada da sua torre. Pô, não ficou legal, né? E quando se fala em sorteio de vagas, eu acho que, né, hoje tem muitos
muitos aplicativos, muitas empresas que fazem sorteio de forma virtual, né, eletrônica, confiável, né? Porque no passado você usava os cartãozinhos lá, você numerava as vagas, e aí quando chegava na assembleia, né, muitas das vezes é vaga por vaga, né? E aí aqueles mais, vamos dizer assim, entre aspas, porque sorteio é sorteio, né? Loteria. Os mais prejudicados, causava terror na assembleia, e aí era briga, né? Então hoje com esses meios eletrônicos, como funciona? Eu tenho lá 50 vagas para sortear de 50 unidades. É o sorteio na hora, já sai a numeração de todas as unidades, ó, você é essa vaga, então é um sorteio único, não é aquele mais um a um. Então isso eu acho que facilitou muito a vida do síndico, das administradoras principalmente, que sofrem também na assembleia, né? E também dos moradores, porque tá eletronicamente, aquilo vai ter um relatório, geralmente é filmado, é registrado, né? Eu acho que isso foi um grande avanço aí, principalmente para essas questões de vagas aí voláteis em condomínio, né? O síndico acabou sofrendo menos com isso. Isso fala para você, Fábio, que nós temos um parceiro agora aqui, nessa 5ª temporada, que é a Vagaflix. Vai ser do Netflix, né? A Vagaflix funciona assim, ó. O cara abre no computador dele lá o site da Vagaflix, ele escolhe as vagas que ele quer, sei lá, 10, 15 vagas, acho que até mais. Então eu quero, poxa, essa é perto lá, a melhor, a mais perto do meu apartamento, beleza. Mas eu vou escolher mais 10, que são os que eu toparia, tudo bem. Então quer dizer, eu já estou escolhendo. Aí tem um sorteio. E aí, quando eu abro de novo o site da Vagaflix lá, específico do meu condomínio, ele vai falar, poxa, dasquelas que você queria, essas já ainda estão disponíveis. Mas, poxa, é eu que escolhi. Então eu já vou lá e faço o tique, dizendo que eu quero aquela vaga. Você vê como é uma forma até mais didática, porque você não é aquela surpresa, poxa, essa eu não quero. Não, eu já dei como opção que dentro daquelas 20 vagas, beleza, eu topo. Então, quando sai o sorteio, eu já sou direcionado à vaga que eu quero. Entende que o morador já não vai falar assim, não, mas eu não queria. Não, você queria sim. Você queria sim. Você selecionou. Isso é legal. Já não é mais... Isso é bacana. Isso ajuda muito na questão de conflito, né? E aí aquelas 3, 4 horas de assembleia... Não, isso reduz muito. Em menos de meia hora... Não, já é a assembleia toda, assim, já demora bem menos. Mas a escolha são minutinhos. Que ele coloca lá as que ele quer e depois a que ele tem direito. Então é uma redução que às vezes até te explicando aqui parece caro. Mas não é. O que mais impressiona são os valores. Aí, se me dá licença que eu preciso olhar para essa galera, os síndicos que estão nos assistindo. Você ficou curioso para saber mais? Vai lá, vagaflix.com. Acessa vagaflix.com e você vai sair surpreso até hoje, né, produção? Até hoje a gente fala disso e fala assim, não acredito que é tão rápido que o Rodrigo foi lá e criou uma solução dessa tão boa. Acessa lá que você também vai sair muito surpreso. Sabe como eu sei, Fábio, quando o assunto é bom, quando o bate-papo é legal? Quando? Quando ele passa rápido. Ai, que beleza. Acho que a gente... Quanto tempo aqui já, produção? Olha, já estão passando os 40 minutos de bate-papo. E eu sei que assim vai fluindo, vai conversando, vai trocando experiência. Mas você não pode fugir, senhor Fábio, da pergunta master nossa aqui, ó. Segredos dos síndicos. Então a gente quer saber qual que é o segredo do Fábio que todo síndico que está nos assistindo, gestor condominial, deveria saber. Aí você me apertou sem abraçar agora, hein? Segredos que todos deviam saber, que o Fábio é a mesma pessoa, aqui com o Milvon ou lá fora, né? Eu acho que o síndico ele tem que ser íntegro, né? Tem que ser a mesma pessoa dentro e fora do condomínio, né? Por quê? Porque o nosso mercado, todos acabam se conhecendo, né? Às vezes você vai numa assembleia, você encontra lá os seus parceiros de gestão, né? E aí, se você acaba sendo aí, tendo duas faces, isso te complica,
né? E as notícias correm. Campinas, apesar de ser uma metrópole, ainda estamos no interior, né? Então, acho que o gestor, né, digo eu, tento ser a mesma pessoa com a minha família, aqui comigo, no condomínio que eu estou, na assembleia, né, que eu sempre falo, já dei conselho até para alguns síndicos, falar a mesma resposta que você dá para um morador no WhatsApp de forma particular, tem que ser a mesma resposta numa assembleia, se outro morador perguntar, ou se a Maria perguntar, né, porque isso mostra a integridade, né? Isso mostra a transparência. Isso mostra que você está lá para atender os moradores, o condomínio como um todo, não para, às vezes, né, entre aspas, favorecer alguns, né? Eu sempre falo, assim, que tem morador que fala, eu que pago o seu salário, né? Eu falo, não é você, é a coletividade, né? São todos, né? Então, eu sempre falo que as pessoas vão encontrar o mesmo Fábio, independente de onde ele esteja, né? Porque eu acho que a gente tem que deixar um legado, né? Deixar um legado. Um legado, eu digo, que falar, né? Defina o Fábio para mim em 3 palavras, né? E aí a pessoa vai dizer que realmente é o que ela enxerga do Fábio, né? Porque já vi muito conflito, muita confusão por conta dessa questão, né? Às vezes a pessoa age de uma forma em um condomínio, age de outra em outro, e só que as notícias correm, né? Então, eu acho que o único segredo seria realmente a integridade e a transparência do Fábio, né? Acho que tem que ser a mesma pessoa, independente de onde você esteja. E um negócio engraçado que eu pensei também, eu pago o seu salário. Não, é coletividade. Se fosse só você, eu receberia muito mal, né? Justamente. Meu salário seria muito Justamente. baixo. É que muitas vezes esse morador não parou para fazer a conta, né? É. Mas é que eu falo, né? Você tem que atender, entender às vezes esse morador, né? Para seguir, né? As críticas vão fazer parte, porque tem muito síndico que se abala com isso, né? Lógico, tem situações e situações, né? Tem situações que você fala, meu, eu poderia ter evitado. Tem situações que você fala, cara, realmente, será que é isso, né? Então, os desafios eles vão ter todos os dias e eles vão ser diferentes, às vezes de menor proporção, de maior proporção. Só que o que você quer, né? Como gestor de condomínio, como síndico, qual que é o seu objetivo, né? Final. Porque eu sempre falo que o síndico, ele vai passar, ele não vai ser síndico de um condomínio 20 anos, 25 anos. Isso não vai acontecer, né? E eu acho que tem que ter também os síndicos entenderem essa evolução, né? Porque muitas vezes o síndico, não, eu vou colocar o condomínio aqui debaixo do meu braço e ele é meu. Não, ele não é seu, ele nunca foi. Você está síndico, né? O mandato dura 2 anos, né? Então, se você fizer um trabalho legal, se você for avaliado, você vai continuar. Se você não for, você vai sair e dar o lugar para outro. E isso é natural, porque muitas das vezes você, às vezes, né, faz N melhorias, tem uma gestão legal, só que às vezes chegaram moradores novos, eles enxergam a gestão de outra forma, e às vezes eles buscam uma pessoa que tem, né, tem características diferentes da sua. E isso não é errado, né? Não tem nada de mal nisso. Eles só enxergam de outra forma. E tá tudo certo, né? Então, eu digo, o gestor síndico, ele também tem que saber enxergar isso. Eu perdi uma eleição, eu não ganhei. Não. A Assembleia só escolheu outro candidato com um perfil que eles acharam que era mais conveniente para o condomínio. Foi só isso, né? Que tem muitos síndicos que brigam em Assembleia, que não sei o quê. Gente, né? Campinas tem 9.000 condomínios, né? Tem lugar para todo mundo. Tem um para você. Tem, né? Tem um condomínio que vai se identificar com o seu perfil e tá tudo certo quanto a isso, né? Então, acho que falta, né, para os gestores aí que estão chegando, o pessoal que está começando, às vezes falta um pouquinho de mais de maturidade, né? De vivência aí em condomínio para saber enxergar e saber que, às vezes, numa assembleia, o síndico profissional que está do seu lado não é seu concorrente, é apenas um parceiro de profissão
e que vocês vão se encontrar em outras assembleias, né? Não tem que ser inimigo, né? Porque eu acho que se realmente tivesse uma união maior da nossa classe mesmo, de síndico, de gestores, eu acho que isso facilitaria a vida de muita gente, né? Não, a gente não é inimigo, a gente tem que se dar a mão, um tentar ajudar o outro, porque o desafio é para todos, né? O desafio é para todos. É muito legal ver o teu nível de maturidade. Todo mundo tem um ponto. Não tô dizendo que você é perfeito. Sim, também. Não. Se a sua esposa tá assistindo aqui, ela deve estar falando. Você não conhece o Fábio. Mas assim, cara, é legal. Me entenda bem na hora que eu falar isso aqui agora. Mas assim, às vezes a gente tem que se importar menos. Sim. A gente valoriza muitas coisas, se coloca no centro do mundo. E às vezes é só isso. Só trocou, porque estava na hora de trocar. Se está encerrando o teu ciclo nesse condomínio... Vai começar o de outro. Isso é muita... Sim, a vida é feita de ciclos. Né? Nada é para sempre. Né? Então, a gente precisa ter essa maturidade para entender isso. É só isso. Né? Não é porque o conselheiro me tirou, a fulana fez não sei o quê, a panelinha... Esquece isso, né? Eu sempre falo, entregue o seu melhor, faça o seu melhor e saia pela porta da frente, né? Porque tem muito síndico que realmente pisa na bola, faz as coisas erradas, aí vem as consequências, né? Eu sempre falo na lei do semeador, o que você plantar, você vai colher. É igual a mentira. Vai passar um dia, 1 ano, 10 anos, 20 anos, um dia ela vai vir à tona, né? Então faça o que é certo e seja transparente, né? Então, é só isso. Né? São ciclos que se iniciam e ciclos que se encerram. Assim é a nossa vida em todos os aspectos. Simples assim. Simples assim. Fábio, muito bom te receber, mas antes da gente se despedir, eu queria que você olhasse aqui para essa câmera aqui, colocar e falasse onde o pessoal te encontra. Quero conversar mais com o Fábio. Quero o Fábio no meu condomínio. Calma, ele é seletivo. Vamos ver se você passa aí, né? Não, tô brincando. Mas tá bom. Quiser te conhecer, quiser te acompanhar, se você tem rede social, quais contatos que você deixa disponível, fique à vontade. Quem quiser fazer contato com o Fábio, tá? Pode ser via celular 019 988 872104 ou via e-mail fabio@teloscondominios.com.br. Telos é tatu elefante, lápis, ovo, sapo. Será um prazer atendê-los e tê-los conosco. Eu gostei desse jeito, para os animaizinhos e comidas. Então T-E-L-L-O-S. Telos. Telos vem de inteiro, por inteiro. Integridade, do começo ao fim. Olha, show, hein? Fábio, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer aí estar com vocês. Eu tenho certeza que fique esperto, porque teremos mais convites. Sim. Gostei desse bate-papo nosso aqui. Estou à disposição. Tamo junto. E você também. Você que nos acompanhou até agora, fica ligado que hoje foi uma verdadeira MBA. Mas tem mais coisa boa vindo aí nessa 5ª temporada. Muito bom ter você aqui com a gente também. E fique ligado, a gente volta. Até mais. Tchau, tchau.